Bem-vindo ao Rescue Cast. Aqui, debatemos os desafios enfrentados por resgatistas e socorristas dedicados, explorando suas experiências e destacando a importância vital de cada intervenção. Este é o Rescue Cast, onde a narrativa da coragem se encontra com a urgência da ação. Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Salve, salve, amigos do Rescue Cast, criando espaços, salvando vidas. Bem-vindos ao episódio número 19 do nosso canal, em que teremos mais uma conversa muito bacana aí com o nosso entrevistado, que é uma pessoa ligada ao resgate veicular do Brasil e já da América Latina. Antes de começarmos a nossa entrevista, eu gostaria de dar as boas-vindas ao meu amigo Beto. Bem-vindo, Beto. Olá, meus amigos, tudo certo? Mais um prazer estar com vocês aí na presença de mais uma pessoa apaixonada pelo salvamento veicular. Né? Meu Beto, bem-vindo, Geller. Boa. Vamos lá. Estamos batendo na porta do 20, né? Um dia estamos no 50 episódio, vai indo, né? Feliz pra caramba. E realmente, né? Hoje vamos um pouquinho pro nosso lado vizinho, né? Os bombeiros voluntários aí que são fantásticos também. E essa pessoa, um dos ícones da corporação deles aí, vai nos ensinar bastante e nossos ouvintes também. Show de bola, Geller, Beto. Antes de nós iniciarmos aí o nosso episódio, vou fazer aquele tradicional convite para que você curta o nosso vídeo, para que você compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho aí para receber notificações, receba as informações sobre novos vídeos, né? A friaca pegando em Santa Catarina, veja aí que agora está todo mundo encasacado, coisa pegou, né? Esfriou. Mas... tem uns caras que tinham que usar a touca aí, né? Mas tudo bem, ó. Paciência. Pelo bom andamento do canal deveria, né? Mas beleza, assim, se você tiver algum problema aí com a iluminação, você baixa um pouco aí o brilho na tela da TV aí que você vai ver melhor. Deve ter um climatizador bom lá. Começou o bullying. Começou o bullying. Deve ser. Brincadeira. Bom, mas você que acompanha o canal já tem visto que nas nossas entrevistas, os nomes destacados aqui são todos de pessoas que são apaixonadas, né? Como o pessoal já comentou anteriormente, apaixonados pelo resgate veicular, pelo salvamento veicular. E em Santa Catarina, você que nos acompanha sabe, nós já mencionamos isso aqui várias vezes, né? Existe uma característica de serviço em que, além do Corpo de Bombeiros Militar, nós temos uma fortaleza grande operacional dos bombeiros voluntários. E dentro da estrutura dos bombeiros voluntários, também há aqueles entusiastas, instrutores que puxam a carreta aí do veicular, e para trazer um pouco dessa dinâmica, para trazer um pouco dessa realidade da ABVESC e do salvamento veicular dentro dos bombeiros voluntários, nós temos a honra de ter hoje no episódio número 19 o nosso amigo Jaime Júnior Moser, bombeiro voluntário de Santa Catarina, bombeiro voluntário de Ascurra, a quem eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer desde já, Júnior, aí pelo tempo e por ter aceitado o nosso convite. Bem-vindo, Júnior. Salve, capitão, até que enfim deu certo, né? Bater as datas aí. Salve, Beto, Geller, muito bom ver vocês. Realmente é uma alegria, né? Poder fazer parte de um capítulo do podcast de pessoas que olham na mesma direção, né? Que buscam ser os melhores nas piores horas e que tratam de debater inúmeros temas, né? Como resgate veicular. Agora vamos tratar o tema bombeiro voluntário, que é uma inserção, como você muito bem citou, para muitos, né? Muitos não conhecem, já ouviram falar, mas não conhecem essa realidade. Então estamos aí. Obrigado pelo convite e parabéns a vocês aí pelo programa. Obrigado, Júnior. Realmente, né? Foi uma saga conseguir encaixar a agenda, né? E a gente já vai entender por que foi difícil, né? Daqui a pouco o Júnior vai explicar o porquê é tão difícil e o que ele faz na corporação.
Mas, antes de mais nada, Júnior, quem é Jaime Júnior Moser? Quem é essa pessoa por trás do bombeiro? Vamos lá, Jaime Júnior Moser. Eu sou natural de Blumenau, tenho 47, 47 anos. Eu sou fisioterapeuta. Em 1999 eu me formei e aí, estudando o mercado de trabalho, as possibilidades, uma cidade ao lado chamada Ascurra, era uma cidade com uma série de situações possíveis, né, para empreender. E aí eu mudei para cá, montei uma clínica aqui em Ascurra e desde 99 estou morando nessa cidade a qual eu sou efetivamente apaixonado. Eu tenho especialização na área de traumatologia e ortopedia, além da clínica, do bombeiro também, ministro aula na faculdade, na pós-graduação, enfim, mais uma série de situações aí que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Legal, Júnior. Show de bola, Júnior. Um grande abraço aí, cara. Prazerzaço estar falando contigo. A gente sabe que nos eventos aí a gente conversa rapidão, né? Que um está envolvido numa parte, na outra, e acaba não tendo esse tipo de conversa. Que bacana que deu certo. Mas você falou aí da tua história de vida, né? Da tua formação e tudo mais. Já citou o bombeiro. Mas é uma coisa que nos instiga como bombeiros, né? E para vários colegas nossos que a gente entrevistou e conversou, e para nós também, é lógico, alguns tinham no sangue a veia bomberil, né? Corria no sangue. Porém, para você, como que surgiu essa oportunidade? Era um desejo teu? Era de família? Enfim, né? Tinha parentes ou não, amigos? Como que tu botou o pé para dentro do bombeiro voluntário aí e se tornou essa pessoa aí? Bem, galera, meu pai ficou 15 anos no Exército, servindo a maior parte deles no 23 BI, e eu morava na Garcia, no Reino, né? O Reino da Garcia, lá em Blumenau, e sempre convivi nesse meio, além de colegas, né? Bombeiros militares, e na própria faculdade nós tínhamos algumas cadeiras que eram abordadas, né? Aliás, que eram ministradas por bombeiros. Mas eu nunca tive um desejo, um anseio por essa situação bombeiril. Ocorre que em 2000 eu fui convidado para ser secretário da saúde aqui na cidade, eu mal havia chego na cidade, e constantemente nós tínhamos acidente na 470, né? A 470, onde Ascurra está localizada num ponto que é um elo de ligação entre o oeste de Santa Catarina, né, a região de vocês, parte do Paraná, para ligar aos portos, passa aqui na frente. Então, quase que diariamente, nós tínhamos acidentes graves nesses 30 quilômetros aqui da rodovia e que ficavam praticamente desassistidos. Por quê? Porque nós tínhamos o bombeiro voluntário de Indaial, que vinha atender para cá, até parte digamos assim, a parte da divisa de Ascurra com a Piúna, aí o bombeiro de Ibirama, em alguns casos o bombeiro de Timbó, então era uma área desassistida. E como eu conhecia, na época, eu não lembro se era tenente ou capitão Neto, eu fui a Blumenau procurá-lo para tentar trazer o bombeiro militar para cá, e por diversos motivos houve uma negativa, né? Não temos condições de fazer a instalação do bombeiro aí na cidade. Paralelo a isso, eu estava fazendo pós-graduação em Joinville. E um dia antes de uma dessas aulas aí, as aulas eram aos finais de semana, eu estava fechando a clínica e do nada parou o motorista da ambulância na frente da clínica, final da tarde, e ele disse, olha, tem um acidente muito grave, várias vítimas, precisamos de ajuda. Eu falei, cara, vou fazer o que lá? Ele disse, não tem ninguém, não sei o que, vamos lá. Beleza, a gente foi. Aí cheguei lá, tinha um bombeiro atendendo. Bombeiro até então, para mim, não existia diferenciação, né? Para mim eram basicamente os bombeiros militares. E só que quando eu cheguei, o acidente era de vulto, só que no sentido vítimas, nós tínhamos um óbito e uma vítima grave, bem presa, por sinal, e eu acompanhei o processo do salvamento veicular, o processo final, e depois disso fui falar com esses bombeiros, né, sobre o que aconteceu, enfim, como o município poderia ajudar e assim por diante, e eram os bombeiros voluntários de Indaial. E esses caras falaram, bombeiro voluntário, eu achei algo muito estranho, ficou, o que é isso, como é que não é?
Aí eles convidaram para visitar, eu fiz uma visita. Em uma das aulas da pós-graduação, aliás, após uma das aulas, num sábado, fim de tarde, eu fui conhecer o Bombeiro Voluntário de Joinville. E comecei a conhecer durante essa visita guiada, digamos assim, toca a sirene, começa a sair caminhão e carro, daí um cara falou, é aqui perto, quer ir lá ver? Dito e feito, né? Já fui atrás. Cheguei lá, os caras estavam lá com moto abrasivo, cortando aquelas portas meio que pantográficas lá, daquelas lojas antigas, numa avenida principal, acho que é João Colim o nome. E de repente já entra um louco lá com um negócio nas costas que eu não entendi o que era e saía dando tiro, e hoje eu sei que é o IFEX, e tiro para tudo que é lado, aquela coisa toda. Meu, fiquei encantado. Pensei, porra, tem que ser bombeiro, né? Tem que dar um jeito de fazer isso. Mas com essa negativa, nós não tínhamos como operacionalizar e começamos a mobilizar a comunidade. E aí reunimos os prefeitos das 3 cidades e na época falamos com um senador chamado Henrique Loyola, que na época ele era o presidente, ou havia sido presidente da ABVESC. Chamamos esse Henrique Loyola e chamamos todos os clubes de serviço, enfim, toda a comunidade, fizemos uma reunião e decidiu-se pela instalação. Na verdade, vou voltar um pouquinho no tempo. Em um fim de tarde também, tinha uma padaria ao lado da minha clínica, eu encontrei um vereador e comecei a falar sobre essa situação, ele me apresentou um outro maluco e eu falei da ideia, cara, bora, vamos fazer isso acontecer. E aí nós fizemos essa reunião, veio a diretoria da ABVESC, né, e o fato de ser um senador, aquela coisa toda, facilitou também para trazer corpo político presente na reunião, e aí a comunidade resolveu se mobilizar para montar o Bombeiro Voluntário. Aí ficamos 1 ano em capacitação, com o apoio direto do Bombeiro Voluntário de Joinville, de Indaial, e Bombeiro Voluntário de Pomerode, e após esse 1 ano de capacitação, em 1º de dezembro de 2001, os 35 primeiros bombeiros voluntários de Ascurra, Pione e Rodeio iniciaram os seus plantões. Então, o meu ingresso nessa vida bombeiril foi assim. Pô, legal, hein, Júnior? Primeiro, uma satisfação em reencontrar o amigo. Podemos conversar bastante no Desafio Catarinense lá em Floripa e conhecê-lo melhor, conhecê-lo pessoalmente. E posso te dizer que foi uma satisfação, tá? Foi uma honra para mim. E a gente sabe que todos que estão envolvidos, seja militar, seja voluntário, a gente já percebe que é pelo anseio de ajudar e de fazer o bem, né? E isso não foi diferente contigo. Eu queria saber sobre o resgate veicular dentro do bombeiro para ti. Porque a gente sabe que quando tu ajudou a fundar os bombeiros voluntários da União, a gente tem várias áreas, né? Tem a PH, tem combate a incêndio. E por que agora, tu, depois de todo esse tempo, tu decidiu voltar as tuas forças para o resgate veicular? O que te motivou? Se foi aquela época da 470 ou se tem algum outro motivo especial para tu ter voltado as tuas forças para o resgate veicular? Bom, Beto, realmente é uma alegria e inclusive depois que eu assisti a tua entrevista no podcast, eu virei teu fã. Beto, como que voltou os olhos? Na verdade, sempre foi o resgate veicular. Porque quando o bombeiro começou, faltando 1 semana para iniciar, a pessoa que havia sido eleita para ser o comandante acabou recuando, né? E, estava tudo pronto para começar. Júnior, vamos lá, fizeram a eleição, Júnior é Júnior, beleza, ok. Acabei ficando como comandante. E o comandante, né, que basicamente era o chefe de socorro, faz tudo, eu tinha que dirigir caminhão, eu nunca podia ter a ação do combate a incêndio ou de outras situações. Era basicamente ser o condutor do caminhão, operar bomba e gerenciar a crise, né? O sistema de comando de incidentes. Porém, a 470, ela ceifou inúmeras vidas, né? Por inúmeros motivos. E o número de atendimentos, que era quase que diário, fez eu me apaixonar, tanto que pode ser demagogia não, pode assustar alguns, mas, por exemplo, Júnior, que tipo de acidente que você se sente bem atendendo? Eu disse, eu sinto bem quando eu sou a diferença, ou seja, eu pego uma vítima politraumatizada,
e que eu preciso utilizar da minha capacidade ou daquilo que eu estudei para desenrolar a ocorrência. Eu não consegui resgatar a foto aqui, mas tem uma foto antiga que, para os senhores terem ideia, que eu estou em cima de um carro cortando o teto com uma machadinha. Nós começamos lá em, acho que 2002, a nossa primeira ferramenta foi uma Comatra, uma ferramenta combinada, né, que a gente sabe muito bem das capacidades dela, e ela gerava uma série de desafios, uma série de dificuldades, e isso estimulava a criatividade. Eu nunca fui alguém conformista, eu sempre busquei o melhor para a vítima, né? Se eu me predisponho a prestar um serviço, eu vou buscar ser o melhor, me espelhando nos melhores e nas melhores práticas e buscando também informação referente às melhores tecnologias. E naquela época nós tínhamos aquela sistemática básica do Chile, né? Aquela situação onde você aprende. Hoje eu falo que o resgate ele não era voltado para a vítima, ele era muito mais voltado para o carro. Né? Era uma situação de destruição, né? Você tinha lá aquela sequência do porta, vidro, teto, painel, né? Aquela situação básica, aquele mamão com açúcar. E eu lembro como se fosse hoje, assim, eu trabalhando em uma porta totalmente colapsada, de repente vai lá um curioso e abre com a mão a porta do outro lado e diz, mas por que não tira por aqui? Pô, peraí, eu tenho que estudar mais. E aí foi esse desafio. Em 2006, salvo engano, por conta do Orkut, não sei se é da época de vocês, mas tinha a plataforma do Orkut. Pior que é. Infelizmente, da minha também. Então, tinha as comunidades de discussão, né, de debate, de resgate veicular. Aí eu comecei a conhecer uma galera, e naquela época a internet era terra de ninguém, né? Tudo que era foto era postada. Enfim, aí um pessoal de Portugal me chamou para ir para lá, porque acho que foi 2006, porque eles não entendiam como que com praticamente sem ferramenta, que era uma Comatra, a gente conseguia desembocar uma série de acidentes com veículos pesados, com múltiplas vítimas, uma série de situações. Então, eu fui para lá, fiquei quase um mês lá, e trabalhando, assim, detalhes sobre a criatividade, né? Como solucionar problemas sem ter o equipamento necessário, né? Então, aí você parte muito mais para o desmonte, ou para outros pontos de acesso, ou para leituras de cenário, que saem desse meio destrutivo. E, claro, aí depois a gente vai entrar para uma sequência que eu acredito que a gente pode falar um pouco mais para frente, que seria a metodologia, né, aplicada pela WRO. Legal, Júnior, só pela parede aí tu não precisa falar nada em demagogia, alguma coisa assim, porque, cara, para quem te conhece e agora quem está assistindo pela primeira vez, olha aí, ó. Eu conheço vai piorar. Caraca. Eu conheço caras entusiastas da área do bombeiro, né? Mas você tá lá na linha aí superior, né? Tá na prateleira de cima em relação a gostar da atividade, né? Para vocês ficarem com ciúmes aí, ó. Isso veio da terra de vocês, ó. Aí, Vila, hein? O Vila não, o Vila tá presente. Vila aí. Pedindo passagem. Ô, Júnior, você comentou né, a gente conhece essa história de desbravar e criar o Bombeiro Voluntário da União, que compreende 3 municípios, né? Mas uma das coisas que sempre é uma curiosidade nossa, primeiro, né, é o número, porque a gente sabe, né, do CBVU 32, né, que é o número, tá até na parede aí, e a grande dúvida que paira sempre quando os militares nos perguntam, principalmente de outros estados, porque a gente realmente não sabe responder, é como que se organiza o salvamento veicular nos bombeiros voluntários, porque como vocês têm a BVS que são ligados a ela, tem o comitê técnico também que aborda o tema, né? Mas o pessoal os militares é mais familiarizado, tem a coordenadoria, tem comitês também, fazem a resposta, esse protocolo operacional sempre ligado a uma determinada raiz, né, que dá origem a isso. Como que os bombeiros voluntários em Santa Catarina se organizam, que é bom também a gente fazer
esse destaque, porque os bombeiros voluntários de Santa Catarina são diferentes do Rio Grande do Sul, são diferentes dos outros estados, e o modelo catarinense é um modelo que dá muito certo, e é um modelo que é extremamente organizado do ponto de vista operacional. Mas conta para nós um pouquinho dessa organização, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, conseguir entender essa formatação na área do veicular. Vamos lá, o Bombeiro Voluntário de Santa Catarina, ele surge lá em 1882 por conta que alguns participantes, né, ou jagunços, passavam na região de Joinville e ateavam fogo nos depósitos de farinha. A comunidade joinvilense, basicamente formada, né, colonizada pelos alemães, eles se organizaram e criaram o primeiro corpo de bombeiros voluntários em Santa Catarina. A partir daí, começou a ter a expansão dessas corporações com o passar dos anos, né? Aí você vem em São Francisco, Jaraguá do Sul, e vai expandindo. E chegou um momento que criou-se que essas instituições, onde cada uma tinha apoio de um lado, né? Uma tinha apoio, sei lá, do bombeiro militar de tal lugar, outra enfim, de inúmeras cidades, e cada uma seguia uma regra, tinha um tipo de uniforme, e assim por diante, e aí criou-se a Associação dos Bombeiros Voluntários no estado de Santa Catarina. O que é a questão do número? O número é por conta da data de fundação. Então, por que CBVU 32? Primeiro que, quando nós fundamos aqui, se colocasse Bombeiro Voluntário de Ascurra, as comunidades de Rodeio e de Apiúna dificilmente iriam apoiar, por conta do bairrismo, digamos assim, né? Esse ciúme, essa coisa toda. Aí criamos, Bombeiros Voluntários da União, a união dos 3 municípios. Então, por isso ficou CBVU, Corpo de Bombeiros Voluntários da União. E 32 é porque foi a 32ª no estado. Como é a formação de um bombeiro? Hoje, para você ingressar no bombeiro, você passa por uma série... primeiro que tem vida própria, né? Cada instituição tem sua vida própria. Mas o curso de formação básico, ele é regimentado, baseado em uma instrução normativa criada pelo COTEC e regulamentada pela BVESC. Então, você tem uma formação básica de 370 horas, mais 320 horas de prática supervisionada. E aí você tem a formação de um bombeiro que ele vai ser básico em todas as áreas, né? Ele vai ser auxiliar de todas as áreas. E a partir daí, cada realidade parte para determinadas especializações. Por exemplo, nós temos um apoio, uma parceria muito grande com o Instituto Federal Catarinense. A portaria 2048, ela preconiza que o curso de socorrista, salvo engano, tem de 220 ou 240 horas. Então, o Instituto Federal Catarinense tem uma equipe multidisciplinar e itinerante. Agora, salvo engano, está terminando Jaraguá do Sul e indo para Concórdia. Então, cada 2 anos, mais ou menos, passa aqui pela região de Ascurra ou de Ibirama e faz o curso de socorrista. O curso de combate a incêndio, alguns são referência e abrem portas para outros, né? O resgate veicular, a instrução normativa, ela já está dentro do que preconiza a WRO, mas a mudança não é tão simples, essa adaptação não é tão simples. Normalmente, as instituições que ingressam nessa sistemática, principalmente das seletivas, rapidamente elas voltam os olhos para esse atendimento, porque elas veem que é o melhor atendimento. Mas nem todos colocam isso em prática. Tem muitos ainda que trabalham com a metodologia mais antiga. Se nós olharmos em Santa Catarina, nós sabemos que não são todas as corporações que atendem com a metodologia, com o sincronismo, enfim, por mais que estamos buscando, estamos fomentando, né, aos poucos estamos caminhando, e esse melhoramento já foi visto em números, né? A redução de morte, de sequelas de acidente de trânsito, ainda não conseguiu essa abrangência total. Nós temos estimulado e buscado fomentar essa questão do resgate, né, do salvamento veicular dentro de uma mesma linguagem, mas ainda não acontece, não são todas as corporações. O trauma já está bem mais forte, o trauma já está muito mais alinhado, mas o salvamento veicular
uma boa parte está seguindo a linha que nós seguimos, mas não são todos ainda. Certo, Júnior, e uma coisa que você comentou também, né, e que a gente conhece aqui em Santa Catarina, que o trecho em que está instalado hoje o Bombeiro Voluntário da União é um dos mais violentos, infelizmente, em Santa Catarina, nesse entroncamento grande aí da 470. Como que a corporação aí, né, o CBVU 32, se organiza para ocorrências de preso em ferragem? Por exemplo, nós aqui temos a cultura, né, chamamos de ABTR e chamamos de ASO, nossa ambulância, né, BTR o nosso caminhão, ASO a nossa ambulância, com efetivos que variam muito aí para a primeira resposta operacional. Como que é a primeira resposta operacional de vocês para esse tipo de emergência? Vamos lá, nós tivemos alguns momentos, historicamente, né? Então, teve o primeiro momento onde uma ambulância ela era tripulada por, no mínimo, 4 ocupantes. Com a presença do SAMU, já modificou. A gente já pôde diminuir a quantidade de tripulantes e trabalhar em parceria com o SAMU. Depois disso, a proximidade com o próprio Arcanjo também melhorou muito essa situação, além de ter as corporações próximas, que nós inúmeras vezes fizemos trabalhos, né, treinamentos em conjunto para estreitar a forma do atendimento. Mas hoje, por exemplo, se agora tocar a sirene lá na corporação, vai sair no mínimo, né, tem um acidente na rodovia, vai sair no mínimo uma ambulância e um caminhão de resgate. Esse caminhão de resgate, a gente chama de UCIR, né? Ele tem basicamente 2.000 litros d'água, aí ele tem o IFEX, aí ele tem o Propac, aí ele tem o conjunto de ferramenta elétrica, aí hidráulica, toda a parte de calços, estabilizadores, aí plataforma para resgate. Como a gente tem muito pesado aqui, então plataforma para resgate, só que nele também estão contidos, como aqui, por exemplo, na nossa região, de um lado é barranco, por exemplo, em Apiúna, né? De um lado é barranco, do outro lado é o Rio Itajaí-Sul. Então, ele tem um pouco de aquático dentro desse caminhão. Aí tem a questão de triagem de múltiplas vítimas, que para nós é muito comum, né? E a gente trata múltiplas vítimas sempre que, a partir do momento que a minha capacidade de resposta é menor do que o número de vítimas, já é aplicado a triagem em método START, já é colocado em prática, né? Então, para nós é muito comum a aplicação desse tipo de situação. Então, esse nosso trabalho hoje, basicamente, é em parceria, é o Bombeiro Voluntário, em parceria com o SAMU e em parceria com as corporações vizinhas. Sendo na direção de Timbó, é o Bombeiro Militar Timbó, na direção de Indaial, é com Indaial, na direção de Ibirama, é Ibirama. Claro, isso se necessitar de apoio, né? Se não, os nossos 2 carros, mais o SAMU e obviamente, o caminhão, eles dão conta da situação. E esse atendimento, ele vem também acompanhado das questões logísticas, né, de segurança de cena, estacionamento, toda essa sistemática aí que os senhores sabem melhor do que eu. Bacana, Júnior. E olha só, muito bem explicada essa parte do atendimento das guarnições dos senhores. E quando que vocês aí do Bombeiro da União decidiram recorrer, né, e iniciar o processo para transformar esse trabalho de atendimento da rua, né, melhorar ele, e para a plataforma competitiva? E como tu bem falou, né, no Trauma são umas equipes muito fortes, está bem desenvolvido, mas no veicular também. Então é uma equipe muito, muito boa, muito bem formada, né, e faz sempre excelentes competições. Mas como que foi como que tu percebeu que essa plataforma seria uma propulsora para a melhoria do atendimento da rua? Como que você entendeu ela e disse, pessoal, nós vamos para esse caminho aqui, porque vai ser por aqui que a gente vai conseguir melhorar mais rápido e ser mais efetivo? O primeiro contato com situações externas do resgate veicular eu tive quando eu fiz um curso de pesado com o pessoal do Canadá. E isso daí abriu, né, o campo de visão, e claro, lá em Portugal também eu vi realidades diferentes, e começou a estimular essa busca. Em 2015, eu fui convidado pelo Igor
pelo Igor e pelo Coronel Rodrigues, para participar de um curso lá na ESB, da tal da Assurev, que iria falar sobre certas situações. Aí lá tinham, salvo engano, 30 veículos 0 km, e a gente passou, acho que foi uma semana em capacitação dentro dessa metodologia aplicada pela WRO. Bom, os caras começaram lá em 99. Você tem vários países do mundo voltados com o mesmo foco. Você tem equipes multidisciplinares, pessoas que conseguem comprovar que aquilo que é feito na seletiva, você faz na rua, mas nem tudo que você faz na rua, você faz na seletiva. Você vê uma dinâmica muito menos destrutiva e voltada para a vítima. Você vê um desenvolvimento mais rápido, você começa a enxergar outros pontos, né? É perceptível que uma equipe, por exemplo, que faz uma boa leitura de um cenário, a quantidade de manobras, operações com ferramentas ou soluções de problemas, ela é muito mais rápida do que aquela equipe sistematizada. Então, nesse momento, eu já comecei a voltar os olhos e estudar mais sobre essa situação. 2016, salvo engano, eu fui assistir o Mundial em Curitiba, não lembro se foi 2016, e 2017, aí foi quando eu conheci o Capitão Lazzarin, lá em Concórdia, onde também um evento organizado por Concórdia ali, o Igor nos convidou, aí tinham várias corporações, fizeram uma demonstração, vai ter uma competição lá em Joaçaba. Ok, vamos para essa competição. Eu, como comandante, eu sempre fui técnico, né? Comandante da instituição, mas é aquela história, dor te ensina a gemer, né? E sempre fui apaixonado por essa questão de mecânica, enfim, da deformação dos veículos, do mecanismo do trauma, enfim, toda essa situação. Aí vamos competir. Ok, como é que é? Como é que é uma equipe? É assim, assim, assado. Beleza, vai A, vai B, vai C, treina, só que a gente treinou aquilo que a gente fazia na rua, né? O que nós vimos de diferente é aquilo que foi mostrado em Concórdia. Tem pontos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ok, bora lá fazer. E o Alan, que vocês conhecem, né? Ele foi formado no Bombeiro Mirim, ele entrou na primeira turma do Bombeiro Mirim lá em 2003. E na época era um apaixonado pelo resgate veicular, beleza, vai ser comandante. E eu nunca me esqueço que na seletiva de 2017, no debriefing, o assessor de comando falou, afinal de contas, quem dos dois é o comandante? É tu ou ele, né? Ficou falando, apontou para mim e para o Alan. Aí, não, peraí, é que ocorre isso e aquilo. Enfim, é que nós não estávamos por dentro dessa metodologia. A gente foi lá para fazer aquilo que fazia na estrada, na rua. Por exemplo, eu lembro que uma prova lá, acho que era uma complexa, tinha um carro apoiado sobre o outro, em cima de um New Jersey lá. Pensei, cara, na rua eu iria derrubar aquele carro. Era o carro que estava atrapalhando. Mas se podia ou não na competição, né? Obviamente não podia, mas se fosse na rua, a gente teria empurrado aquele carro, derruba aquele carro lá e pronto, já liberou todo o teto, né? Enfim. Só que daí vem o quesito nervosismo, né? Aquela situação toda. Aí eu participei como competidor em 2017 e em 2018, lá em Joaçaba. Em 2018, aí eu recebi o convite para fazer o curso de assessor pela Bress. Então, já mudou a forma de ver os eventos. Em 2019, eu recebi o convite da Alarev, que eu acredito que vocês também... Não lembro se vocês estavam, né? Chapecó estava, não sei se algum dos senhores estava lá. E daí eu participei do curso da Alarev, ministrada pelo pessoal da Prate. E já começou a mudar a minha maneira de avaliar, de ver determinados tópicos, né? E daí a Ascurra, ela criou essa tradição, como a gente buscou fazer o efeito multiplicador, né? Então você vê que dá certo, então vamos capacitar todo mundo. E a equipe, para ter algum apoio da instituição, ela se comprometeu em fazer com que todos os bombeiros falassem a mesma linguagem, até porque não adianta, assim, quando tem um grupo de plantão dá tudo certo e quando tem outro fala uma linguagem diferente. E a gente foi adaptando essa linguagem.
E a equipe, ela já passou por várias transições, né? Várias pessoas entraram e saíram da equipe, né? Agora, inclusive, a equipe já está se remodelando, né? Depois do evento do último latino-americano aí, 50% da equipe já não faz mais parte, já tem outras pessoas completamente novas, e assim por diante. Então, a Ascurra entra nesse cenário mais ou menos dessa maneira. E eu vejo como, por um lado, lá no passado, os senhores vão lembrar, a equipe, a participação é no máximo 2 anos, depois tem que trocar X%. Por um lado é benéfico, por outro lado eu entendo que uma equipe amadurece após aí 3, 4 anos trabalhando juntos, mas também vejo um lado bom desse giro, né? Porque você permite que mais pessoas sejam parte do sistema, porque gera custo. Não é simples para uma equipe se deslocar e poder participar de um evento. Vou ter 3 equipes e vou colocar em prática. Deixar participar de tudo. Uma, que não tem vaga, e segundo, que tem que ter recurso financeiro para isso. Júnior, esse ponto que tu comentou é algo que a gente tem debatido bastante aqui nos últimos tempos, principalmente em relacionado às caras que compõem uma equipe, né? E quando nós vemos as equipes do Bombeiro Militar de Santa Catarina, aquelas que a gente convive um pouco mais, são quase sempre as mesmas. E quando comentou no nome do Alain Lunelli, nosso um pequeno gigante comandante, né? Eu lembro, um cara fantástico, né? E eu lembro da Simone também, que estava nas primeiras edições. E isso tem sido a tônica não só do Bombeiro da União, mas Concórdia, os Bombeiros Voluntários de Concórdia têm feito essa transição e esse rodízio dentro das suas equipes sem perder absolutamente nada em qualidade. Ascurra tem feito isso também, Caçador tem feito isso também, e eu não tenho dúvidas que Joinville virá com essa mesma metodologia. Como que vocês trabalham esse processo, Júnior? Porque, assim, a gente costuma, né, dizer, nós somos militares, mas quem participa das equipes é voluntário, não tem ninguém obrigado. Mas como que vocês, voluntários, ainda assim se voluntariam também para participar de uma equipe e fazer essa gestão, porque tem as escalas, tem um outro trabalho, né? Tem o trabalho principal, e isso normalmente vocês treinam, que a gente costuma ver, né? Treinam à noite, treinam nos finais de semana. Como que acontece essa gestão? E acho que é mais importante ainda perguntar isso para o comandante do bombeiro, né? Que é quem tem que gerenciar o abacaxi, né? Vamos lá, essa gestão não é simples, né? Realmente a gente sempre buscou ter várias equipes e, obviamente, algumas pessoas que se destacam, né? Treinando essas equipes, né? Como você falou aí, a Simone, né, o Alan, que foram das primeiras equipes, eles iniciaram o processo e depois acabaram se afastando ou mudaram de função. No caso, a Simone já não participa mais, porém ela participa do treinamento de outras equipes. Não é simples fazer essa gestão. Primeiro vem a tecla, né? Veículos para poder treinar, e aí fica a deixa, né? Para nós, em algum momento, podermos conversar sobre a atitude do presidente do Detran, o Kennedy Nunes, junto com o Rubens, que deu um up para todo o nosso estado, no tocante resgate veicular. Mas é extremamente difícil. Quando monta uma equipe efetivamente, por exemplo, surgiu o convite para ir para participar do campeonato lá que envolvia Estados Unidos e Canadá. A equipe efetivamente treinou 4 períodos, ou seja, 4 sábados de manhã. O fato de estarem adaptados à sistemática facilita. Só que você tem ali alguns carros podres para treinar, e você se depara com um evento onde o carro mais simples, vamos, sei lá, comparar com Corolla 2018, né? Então você se depara com tecnologias diferentes. Mas o fato das formações das pessoas serem distintas, eu tenho, por exemplo, o Petri e o Bauer, os dois são engenheiros mecânicos, e o Petri tem uma oficina mecânica. Lá no evento, lá nos Estados Unidos, ao final, os caras, na prova rápida, eles ficaram em primeiro.
Aí, ao final, os caras apelidaram ele de o Mago das Portas. Por quê? Porque o bicho desossava, ele não precisou usar a ferramenta hidráulica pelo conhecimento técnico que ele tinha. Então, isso também facilita. Então, você pega profissionais de áreas diferentes com o mesmo objetivo, facilita. Mas, por exemplo, a formação que está ocorrendo, que está sendo moldada agora, por exemplo, na equipe de Ascurra. Você tem o Fabrício, que vocês conhecem, né? Ele era técnico, o Fabrício participou da primeira equipe, da primeira e da segunda, lá em eventos, em seletivas, né? Em Joaçaba, 2017 e 2018, ficou afastado. O Alan, que era para ter ido para os Estados Unidos, acabou não indo. Então, em cima do laço, quem é que tem visto? Fulano, ciclano, não, esse não pode. Quem pode é o Fabrício. Foi o Fabrício. O Fabrício nem treinou e foi lá para os Estados Unidos como técnico. Pronto, voltou para o sangue do evento Resgate Veicular. Aí dali já participou, não lembro qual evento, aí foi para o Latino-Americano, e agora o Fabrício passa a figurar como um comandante da equipe. Pô, mas o Fabrício mora em Joinville? Pois é, e aí? Então, uma vez a cada 15 dias, quando ele vem, se estiverem os membros da equipe, ele treina, senão ele treina com outras pessoas que ali estão presentes. A PH, agora são 2 meninas, uma delas se formou faz 4 ou 5 meses e ela pegou o 2º lugar no trauma, na seletiva de trauma aqui no estadual, como equipe em desenvolvimento, e a outra é uma aluna. Então, ela está no curso de formação, só que ela mostrou capacidade, mostrou desenvoltura, e aí que vê, por exemplo, como é que eu vi potencial nessa menina. Essa menina, durante um treinamento, eu expliquei para ela, né, eram os primeiros estágios aí, eu expliquei, você vai ser uma vítima, você vai sentir isso, isso e aquilo. Eu havia montado o cenário para uma equipe treinar. Ok, ela participou. No 2º cenário, a menina do nada olhou para mim e disse, mas eu penso que eles vão me tirar por aqui, né? Eu disse, como? Eu disse, não, porque é aqui que eu tô assim. Pô, eu já percebi o nível de visão que essa aluna tem por um plano de distração. Eu nunca havia visto isso em ninguém. Então, despertou uma possibilidade. Aí começaram a treinar. Aliás, começaram a treinar, salvo engano, treinamento efetivo, prático, eles fizeram e começaram agora com uma doutrina diferente, onde uma vez por semana eles se reúnem de forma virtual, por serem de cidades diferentes, e começam a debater as funções. Pegam as guias e vão debatendo as funções, o que cada um tem que fazer e assim por diante. Então, esse é o molde que a equipe de Ascurra vai fazendo. Dentro do possível, estudando de forma virtual, e, aliás, né, com certa frequência estudando de forma virtual, e dentro do possível, treinando de maneira presencial, quando tem a equipe completa. Se não, acata quem está no plantão, vem cá, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e daí treina dessa maneira. Ô, Júnior, queria que tu fizesse uma relação para mim agora dentro do sistema competitivo, tá? Porque a gente, em 2018, então, a gente foi colega de competição, tá? Porque nós também competimos em Joaçaba, né? Então, iniciei a minha trajetória na competição, eu e o Geller, em Joaçaba, 2018. 2019 também tivemos no Latino-Americano, né? Então, a gente teve uma experiência também, 2018, Abres, né? 2019, Alarev, e aí 2022, WRO. Né? A gente viu que são, por mais que seja todos seletivas da WRO, a gente sentiu algumas diferenças entre avaliações e percepções. Eu gostaria de como tu vê essas diferenças, tanto Abres quanto a Alarev, e aí emendando nessa pergunta também da NAVRA, né, que é a associação lá dos Estados Unidos, como que foi a percepção da equipe com as avaliações da NAVRA e essa experiência para eles lá? Perfeito, vamos lá. Como que começa a minha interpretação com relação à avaliação? A primeira situação que pega é com relação aos cenários. Eu cito, por exemplo, 2018, um cenário que eu peguei, que era um Astra, que ele estava tombado, não tinha... O socorrista que conseguiu chegar mais próximo, era uma prova rápida, ele conseguiu apalpar um membro inferior. O nível de destruição do carro não era um nível condizente com
os demais cenários, por exemplo. Hoje, uma WRO já criou um sistema que pontua, que dá um score para o cenário. Então, a pontuação ela é equivalente à construção do veículo, posição da vítima, quantidade de props, enfim, uma série de situações. Dentro da ABRES, a sistemática aplicada para a pontuação, muitas vezes ela foi transmitida ou ela foi avaliada com relação a opiniões pessoais. E aí que vem a parte boa do acesso com a APRAT, onde primeiro que quebrou-se o tal do efeito halo, né, onde você tem uma pré-impressão, essa equipe é ótima, essa é ruim. Não, simplesmente você entra despido e você simplesmente avalia, fez ou não fez. Não é a minha opinião. O capitão Lazarini, ele monta cenários. Ele nos apresenta, antes de iniciar a prova, olha, o ideal do plano principal é por aqui e o plano emergencial é por lá. Mas não quer dizer que isso é obrigado a ser seguido. Eu entro em uma prova torcendo por todas as equipes. Eu quero o melhor desempenho para todas as equipes. Porque eu não sei onde eu vou me acidentar, onde o meu filho pode se acidentar, eu não sei quem vai atender. Então, o quanto mais capacitadas as pessoas estiverem, melhor vai ser para mim ou para minha família. Então, por isso, eu sempre busco torcer para as equipes e também fazer com que elas, ou estimular de alguma maneira no debriefing, né? Porque, infelizmente, você tem que dar nota, você tem que pontuar, e nem sempre também a ficha de pontuação ela é justa com alguns aspectos. Depois eu vou falar de um aspecto sobre elevação. Então, nem sempre a nota ela é condizente. Porém, quando eu estou assessorando, eu não vou naquela assim, bom, muito bom. Não é a minha opinião. Eu vou item a item e eu leio todos os itens antes de pontuar, por mais que eu conheça eles de cor, para evitar qualquer falha, qualquer injustiça, porque todas as equipes que estão lá, elas, no mínimo, se predispuseram a estar lá. Sem contar que muitos treinaram, muitos estão investindo, muitos estão acreditando nessa plataforma de ensino, estão confiando nas pessoas que estão ali se predispondo a realmente avaliar ou assessorar. Então, essas formas de avaliar, por exemplo, na WRO, a gente vê que houve uma alteração das guias, né, e das fichas. Estava tudo adaptado, inclusive nós agora com uma requalificação dos assessores marcada, o Coronel Rodrigues e eu, a gente se debruçou sobre a interpretação de todos os tópicos para fazer isso daí. Aí o Major Zajac, parceirão, começou a montar planilhas de pontuação para ter um material único, e de repente agora já saíram as novas guias. Então, em pouco tempo a gente vai ter que buscar essa interpretação para, né, a melhor maneira de interpretar e também as inserções, né? Gestante, bebê, 3 vítimas, até onde estamos preparados para isso? Essas mudanças, como o capitão propôs ali em Florianópolis, uma prova com 4, depois a prova que entra com 4, e quando o socorrista se toca, você pede o apoio e você, depois de 10 minutos, vai receber mais 2. Então, tudo isso a gente tem que se adaptar. Pela visão superficial, me parece que muita coisa melhorou. Antes, as guias anteriores, elas eram... O comandante, ele era muito teatral. Com a guia nova, ou a penúltima, né? Não, melhor, vamos esquecer essa que saiu agora, né? Com a guia que nós utilizamos hoje, o comandante, salvo engano, ele faz 450 pontos, algo nesse sentido. Ele faz mais do que o APH. Então, a presença do comandante, realmente ele é um comandante de incidentes. Ele é o cara que vai estar preocupado com a vítima, ele vai estar preocupado com o acesso, ele vai estar preocupado se essa estabilização primária realmente é uma estabilização que gera segurança para a cena e para o paciente, aliás, para os socorristas, para a cena, para o paciente, se a secundária realmente está cumprindo a função da secundária, se a reunião ela é de 3 partes, se a comunicação ela é fechada, enfim, melhorou muito. Mas, por exemplo, um quesito lá que tem dentro dela, elevação e reavaliação de estabilização.
Os senhores sabem muito bem que é completamente diferente. Uma coisa é você reavaliar a estabilização, outra coisa é elevação. Você tem uma vítima projetada, ela está tipo físico 2, fora do carro ou entre dois carros. A pontuação está no mesmo quesito. É justo? Não, não é. Então eu vejo algumas situações. Vamos lá, para a Navra. Qual que é a grande diferença? E chamou muito a atenção, até, capitão, se puder abrir a tela aí para eu olhar para todos. O que me chamou muito a atenção lá, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse evento. Eu não lembro de ter visto aqui no Brasil esse tipo de situação, onde o comandante ele entra, ele dá 3 passos no cenário, um técnico sai correndo, faz o 360 graus correndo para verificação de riscos, principalmente risco elétrico, um risco de queda de, sei lá, da instabilidade de um veículo, ou ele reporta para o comandante, e daí, depois disso, o comandante inicia o 360 e vai, uma sistemática completamente diferente. Com exceção de uma das equipes, aliás, duas, eu vi duas com um desempenho muito similar ao nosso, o desempenho deles é muito bruto, é muito destrutivo ainda. E o assessor do APH, se nós compararmos a assessoria do APH lá de cima, da Navra, com a assessoria daqui, a daqui ela é extremamente mais criteriosa. Só que a gente tem que lembrar que lá os caras são paramédicos. Lá os caras têm uma faculdade, eles têm um curso técnico, onde eles fazem uma série de procedimentos invasivos que aqui não são feitos. Então, por isso, o assessor, ele fica... Cara, ele é quase como um assessor técnico de comando, ele fica distante, ele não fica em cima. Lá a própria vítima, ela é preparada para ser um assessor. Ela realmente, ela apresenta os sinais, os sintomas, né? Os sinais, claro, alguma coisa tem que ser dito, mas fora isso, não ocorre. Então, já é uma situação diferenciada. Eu vi duas equipes lá que já estão dentro da metodologia competitiva, WRO, né? Uma é a Black Heart, que os senhores já participaram com eles, e a outra, daqui a pouco eu acho que é Tallahassee, o nome dos caras, que eles, pelo visto, estudaram muito a metodologia aplicada no Mundial. Então, sim, eu percebo diferença de avaliação. E essa situação que foi proposta junto com o Coronel, com essa nova diretoria da ABRES, foi de passar uma linha reta de interpretação. Por exemplo, lá no debriefing, não é, você deveria ter feito isso. Não, você fez, não fez, né, o que foi bom e o que foi errado. Ao final, posso opinar sobre tal aspecto? O assessor fala, sim, tal coisa poderia ser assim, tal coisa, ou seja, é uma sistemática completamente diferente. Eu não estou invadindo o trabalho de vocês. Eu pergunto se os senhores querem uma sugestão. Eu achei isso daí muito legal, muito importante, e tenho colocado em prática depois desse tipo de coisa que eu assisti lá. Mas vejo que a ABRES ela está num processo de crescimento, e inclusive conversando com a Coronel Karina e com outros, no próximo curso de assessor, nós vamos fazer um levantamento. Quais as carências? Não, a gente tem carência para montadores de cenários, mas os caras que trabalham, pega grandes nomes aí, Muniz, Lazarim, enfim, os caras que estão adaptados. Beleza, vamos estudar os cenários para talvez criar um peso nesse cenário, um nível de dificuldade conforme o tipo da prova. Vamos retomar, aliás, acredito que aqui no Brasil nunca teve a prova limitada, que é uma prova sensacional, e nessa capacitação para novos assessores, ela vai ser conforme a demanda, porque eu entendo que o assessor ele tem que ter, no mínimo, a oportunidade de uma vez por ano estar participando do evento, porque senão ele se desestimula e ele também não pratica. Eu não sei se eu fui claro ou se eu viajei demais, Beto. Não, era isso mesmo, Júnior, era para entender realmente essa diferença e como você percebia essa diferença, né? Então, só para concluir mais uma pergunta para ti, e como que tu acha que a gente consegue e como que a gente vai conseguir, quando a ABRES vai conseguir se aproximar cada vez mais desse ideal e que a gente vai conseguir caminhar lado a lado com a WRO, que tu relatou, né, que agora a gente estava interpretando e a gente também sentiu dificuldade disso já no Mundial em 2023 na Espanha, com as novas fichas,
quando a gente começou, vivenciou aquilo, começou a interpretar aquelas fichas, agora já se lançaram novas fichas ainda. Então a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? Então, quando tu acha que a gente vai conseguir e como a gente pode conseguir chegar vamos dizer que em pé de igualdade com a Abres, lado a lado, caminhar junto realmente? Vamos lá, eu penso... Júnior, claro. Só para quem nos acompanha e poder contextualizar, quem responde esse questionamento é um dos vice-presidentes da Associação Brasileira de Resgate e Salvamento, que é o Júnior. Então, ele não é hoje só um assessor, ele faz parte da diretoria, por isso que a gente está perguntando sobre esses novos caminhos e novos rumos da associação, e que ainda aproveitando esse gancho do Beto, que eu vejo, hoje a ABRES já está mais madura para, sim, se colocar também em xeque, né? Afinal, se nós acharmos que a Terra é plana e pararmos aqui no nosso ponto, a gente jamais vai evoluir, né? Então, só deixar esse detalhe para quem nos acompanha, que não é uma pergunta para um assessor de comando ou técnico, é uma pergunta para um dos vice-presidentes da ABRES. E aí, Júnior, se você já quiser comentar, a gente acabou não perguntando, como que se estruturou de novo essa diretoria da ABRES, essa nova diretoria, para aí sim poder alcançar esses novos objetivos com outras visões. Perfeito. Nós percebemos que a ABRES, ela ficou reduzida a um grupo de pessoas, né, um grupo de assessores que participava de vários eventos e cada vez mais enclausurada, e delas saíam equipes que iam para o Mundial, e essas equipes, cada uma batalhava à sua maneira, sem uma assessoria, né, uma capacitação ou uma informação melhor. Novas pessoas foram ingressando e veio a proposta dessa mudança estatutária, onde você passa a gerar mais oportunidades com equipes multidisciplinares, né? Então, começou no Nacional, aí em Chapecó, onde uma conversa, vamos dividir, vamos criar 5 áreas, né? 5 vice-presidentes que levem representatividade, né? Sendo um do Bombeiro Militar, outro do Bombeiro Militar / Civil, aí das autopistas, da parte de SAMU e da parte do APH. Então, você passa a ter 5 vice-presidentes, e todos eles voltados no pensamento da melhoria. Porque, se olharmos um nacional de trauma, você vê um número diminuto de equipes de áreas distintas participando, né? Você vê bombeiro militar, você vê bombeiro voluntário, você vê 1 ou 2 equipes de APH, e agora você está vendo também uma concessionária, enfim. Então, mudou-se essa situação. Acompanhado disso, com esse sangue novo, com essas pessoas novas, a gente começou também um ciclo de reuniões para criar comitês técnicos específicos para cada área, né? Desde a área de assessores, a parte de capacitação, a parte de logística de eventos, regramentos. Por exemplo, o capitão Lazarini sabe o quanto ele desembolsou para ir no último evento. Ele não ganhou nada. Ele provavelmente tirou do próprio bolso, né, para estar participando, contribuindo com o evento. Então, a ABRES, essa remodelação que foi feita, e nós temos como líder aí o Coronel Wilton, que ele é muito, muito safo nesse aspecto, e daí você tem a participação de várias pessoas que têm fomentado coisas boas, né? Porque as pessoas são transitórias, né? As instituições são maiores do que as pessoas. E um dos aspectos criados foi o quê? A aproximação dentro do próprio regimento interno de instituições congêneres. Porque, assim, você ser assessor aqui é uma situação, você ser assessor lá no Paraguai é uma experiência completamente diferente. Você ser assessor lá nos Estados Unidos é outra situação, ou no Chile, como no latino-americano, são mundos diferentes. Você vê uma série de situações onde você aprende muito. Então, essa mudança de aspecto com a aproximação entre a ABRES, a LAREV,
APR, Navra e outros, já surgiu até uma possibilidade, por que não fazer um desafio das Américas? Enfim, então esse é o aspecto 1. Agora, respondendo ao Beto. Beto, ponto-chave, minha opinião, a língua. A língua é o primeiro aspecto, por mais de que os técnicos, eles não são avaliados pelo que eles falam, eles são avaliados pelo o que fizeram e o que não fizeram. Entendo que a língua, ela é imprescindível. Segundo, nós termos acesso às tecnologias, tanto da construção dos veículos, quanto de equipamentos que vão ser utilizados. Terceiro, nós estarmos um passo à frente. Capitão, se puder abrir a tela para eu... Perfeito. Porque, vamos lá, Geller, na minha opinião, uma avaliação interna bem feita é quando o comandante, ele busca um bebê, quando ele busca um pet. O comandante que vai lá e efetivamente busca o sapatinho de um bebê é porque ele fez uma boa avaliação interna. Quantos fazem isso? Qual que é a metodologia de outros países? Como eles lidam com isso? Aí a questão da nossa evolução quanto ao RMC ou não, se a gente olhar na ficha anterior aí, fala do plano imediato. Para mim, plano imediato, de cara, já remete a produto químico, dentro de um cenário, o que a gente pode imaginar? Um produto químico, um incêndio, talvez uma PCR. Agora, na nova ficha lá, na nova guia, a gente já vê a palavra hazmat. Opa! Então, eu não estava tão errado quanto a isso. Será que 3 vítimas com um assessor no cenário de APH, ou 2, será que vai ocorrer? Não vai? Aí a gente vê mudanças. Vamos colocar como é que é? Um paquímetro? Não. Enfim, um objeto para mensurar o quanto expandiu. Porque a gente pega um membro falso que ele está pendurado, eu tenho a ação da gravidade, eu tenho o peso dele, de repente mexeu, sei lá, está entre a coluna B e o encosto do banco, mexeu um pouquinho, esse membro cai. Não quer dizer que liberou. Vamos ser justos, está aqui, esse objeto. Deu essa medida? Deu. Inúmeros aspectos que eu entendo que a gente tem que estar um passo à frente, sempre buscando um passo à frente. E sim, os comandantes e os técnicos, falta, na minha opinião, para a grande massa, uma boa leitura do cenário, ter a calma de saber ler e interpretar o cenário. O cenário nos dá indícios de qual o melhor plano de extração. Óbvio que quando eu falo do cenário, não é só a postura do veículo, é a condição do veículo, é a construção do veículo, o tipo de veículo, que props estão envolvidos, enfim, sair daquela visão limitada, né, aquela viseira que o cavalo usa, e realmente ter uma visão do todo. Óbvio que tem equipes que os caras treinam muito e ganham para treinar. Né? Eles estão lá, sabemos que tem equipes em nível mundial aí que os caras, sei lá, cortam 100 carros. É como lá nos Estados Unidos. Os caras, eles têm carro à vontade, mas se eles querem que o carro vá para o pátio, eles pagam, acho que 30 dinheiros. Não vou falar dólar, vou falar dinheiros, né? Eles pagam 30 dinheiros, o carro vai para o pátio dos caras. Mas eles não querem, não querem gastar 30 dinheiros. Tá bom, eles vão lá no pátio ali perto e moem 100 carros por dia. Então, são realidades diferentes da nossa. Hoje, uma chave foi virada. Hoje, a gente tem um projeto de lei que está tramitando, que aqui em Santa Catarina, a situação vai permitir que nós, bombeiros, militares, voluntários, ou a galera do SAMU, que está se inserindo cada vez mais, possa treinar mais. Só que a gente tem esses fatores, essas barreiras limitantes que acabam nos deixando um pouco para trás. Temos também agora a inserção de alguns assessores dentro do mundo da WRO. O Capitão Lazarinho é um que vai fazer o curso. Júnior, por que não fez o curso ainda? Porque eu sou muito Caxias. Estou estudando inglês diretaço, porque a hora que eu conseguir fazer um debriefing, falando em inglês com os que, beleza. Até então,
Não, a partir do momento que eu conseguir expor qual é a linha de raciocínio, que eu puder usar termos técnicos e ser claro na minha explanação, aí eu vou fazer. Me sinto capaz. O meu problema é a língua. E para as equipes acaba sendo pior depender de um intérprete. Muitas situações geram delay, né? E cada segundo também acaba atrapalhando uma prova. Ô, Júnior, sobre essa teu explanação sobre padronização aí foi perfeita. E é uma das coisas que nós, como instrutores do Ver Santa Catarina, né, na área do veicular, também buscamos. E realmente não é fácil, né? Por mais que se façam reuniões, por mais que se façam treinamentos, tudo é um caminho longo a percorrer ainda, né? Mas quero te dizer, hein? Então acho que eu posso ser assessor, porque o meu inglês é fluente, hein? Que bom, que bom. Nada. Ai, meu Deus, vai mentindo na maior cara de pau e online ainda, ficando gravado ainda. Cara, ô Júnior, o Geller falando inglês, falando que sabe falar inglês é igual eu falar que tenho cabelo. É total e completa mentira. Ó, mas sabe assim, ó, dentro dessa, principalmente dessa última fala do Júnior, e nessa linha do que o Geller comenta da interpretação e daquilo que às vezes eu acho que é segurança e para outro assessor não é, eu vejo que um dos pontos principais e até o que tem nos causado uma certa dúvida quando voltamos, principalmente das competições internacionais, né? Eu lembro que a última que eu acompanhei, estávamos lá junto com o pessoal de Concórdia também, e em Luxemburgo, olhávamos de fora do cenário, nós assistimos a prova deles, eu assisti a prova da equipe Condá, e eu não consegui ver uma disparidade tão grande em relação a pontos técnicos comparado com as equipes europeias, por exemplo, ou até mesmo com as americanas, que tu comentou, Júnior, em relação a uma certa vibração, digamos assim, excessiva, né? Uma certa agressividade que às vezes ela beira até uma truculência em relação ao uso de ferramenta, né? Mas o que eu vejo, e talvez, Júnior, essa é a minha derradeira pergunta, aí, já arrumando para a fase final do nosso episódio, é o seguinte, né? Nós só seremos respeitados se nós tivermos representatividade associativa internacional. E, querendo ou não, nós precisamos estar lá. Mesmo que não falando ainda o inglês fluentemente, eu tendo algumas barreiras notórias, porque às vezes a gente consegue falar inglês, mas o cidadão que está do outro lado é francês ou é alemão e ele também tem uma dificuldade em nos compreender, né? Mas o que eu tenho visto, principalmente, é que nós não, como associação, não estivemos presentes em grande número nos últimos anos, né? Como que a Abres Júnior enxerga isso hoje e quais são os próximos passos no que diz respeito a essa representatividade internacional frente à WRO, para ser, de certa forma, um escudeiro institucional quando das nossas equipes participando em mundiais, como é o caso que vai acontecer agora em Portugal. A Abres hoje ela está na questão finalizando alguns aspectos específicos estatutários e de regimento interno. Baseado nessa situação, principalmente do regimento interno, essa busca pela aproximação, por essa parceria com entidades congêneres. Penso que, tendo esse primeiro passo, nós vamos poder oportunizar para as nossas equipes serem partes de eventos completamente que são iguais, mas, né, estruturalmente a filosofia é a mesma, mas o desenvolvimento, o desempenho acaba divergindo, é diferente. Os nossos assessores vão poder ter essa vivência de analisar, porque é muito, mas assim, é um mundo completamente diferente você ser assessor no Brasil e, de repente, você ser assessor de uma equipe, sei lá, do Chile. É muito diferente, por mais que a plataforma de ensino seja a mesma.
E daí, quando migra Estados Unidos e Canadá, aí mesmo que muda tudo. Essa oportunização, essas parcerias que estão sendo construídas vão fortalecer a instituição. A Bres, para que a Bres possa oportunizar para as partes, tanto os participantes quanto os assessores. E aí também entra um detalhe que pega forte, assim, na minha opinião, que é a união entre as equipes. Muitos falam, pô, Júnior, mas tu fala igual com todo mundo, tudo que você entende que por exemplo, a manobra catalana. Cara, a catalana, ela salvou 1 milhão de vidas. E eu conheço por catalana e sou amigo do cara que criou ela, ponto. Quantas pessoas conhecem ela? Eu fiz uma seletiva, eu participei de estimulando a participação do resgate veicular, agora em Jaraguá do Sul. Aí, alguns sabiam que era catalana, dois sabiam que era catalana, outros não, de repente os caras foram lá e colocaram em prática. Nos Estados Unidos, teve uma situação que, em conversa com uma equipe em um dia, expliquei tal situação, no dia seguinte os caras foram lá e pegaram um cenário onde a solução foi a catalana. E os caras ficaram abismados que nunca tinham pensado nesse tipo de situação. Então, nós temos que nos unir mais. Nós temos que nos libertar de certos milindres e compartilhar conhecimento. Todos ganham, né? Por que a gente está aqui? Porque a adrenalina, para não falar o tesão, né? Porque a gente gosta, sim, a gente gosta pra caramba. Mas, quem é que ganha? É quem está lá na próxima curva, morrendo engasgado com sangue, com vidro. Então, quanto mais nós nos unirmos para debater, vamos ser técnicos, vamos debater de forma técnica, sem milindre. Olha, tal situação eu faria assim. A análise de cenários, a interpretação, como que vocês estão fazendo? Vamos ver qual fazer, o plano de extração, qual a estabilização primária, secundária. Isso é muito legal. Agora, já pensou se a gente chega no momento de poder fazer isso aberto, num grande grupo? Eu sei que seria uma reunião de horas, né? Mas vamos debater, vamos trocar ideia, ou vamos se unir, vamos criar um fórum de discussão, vamos nos unir para ver assim, quem é que está legal na parte técnica? Fulano, ciclano, beltrano. Beleza, vamos pegar assessor técnico, vamos pegar esses técnicos, vamos unir as equipes e vamos trocar ideia. Tal coisa, você faz assim por quê? Não, na parte de avaliação, a melhor pontuação seria essa. Vamos preparar as equipes que vão para o Mundial? Vamos juntar uma galera que tem vivência, que tem conhecimento, outros que têm conhecimento de áreas específicas. Por exemplo, agora vai cair veículo híbrido e elétrico. Então, assim, hoje eu tenho 2 caras que são especialistas nessa área de híbrido e elétrico. Júnior, será que esses caras não podem dar um help aí para nós? Como proceder? Vamos ver o que... a gente está falando de Portugal, ok. Quais são os carros? Vamos estudar. Que carros tem híbrido elétrico em Portugal? A, B, C, D e E. Vocês dois, falem para nós desses carros aí. Vamos criar uma metodologia. Eu sei que se eu pegar o carro A, eu vou desconectar aqui, eu vou fazer isso assim, o carro B, ou seja, estarmos um passo à frente. Como lidar com... Qual é o Glasgow de um bebê? Se nesse Mundial tiver bebê, será que as equipes que estão indo para lá estão capacitadas para atender um bebê, um lactente? Até onde está essa capacidade? Né? Será que esse não vai ser o diferencial para outras equipes? Então, por isso, eu entendo assim, nós temos que sempre estar um passo à frente. E para estarmos um passo à frente, a gente tem que se juntar. Porque com equipes multidisciplinares, a probabilidade de nós sairmos vitoriosos, ela é muito maior. E quem vai ganhar com isso, efetivamente, são as vítimas. Eu vejo, Júnior, que é assim, né? Esse foi sempre um dos nossos pilares aqui do podcast, do RescueCast, de criar espaços para salvar vidas, né? E agora, quando nós conseguirmos finalmente fechar essa entrevista contigo aqui, é muito importante, principalmente para que as pessoas conheçam quem são os atores que fazem o veicular em Santa Catarina, porque não é só o bombeiro militar que faz o veicular, e não é só o bombeiro voluntário que faz o veicular, mas a gente levou bastante tempo para entender isso, né?
E qual é o papel, qual tem sido o diferencial nesses últimos anos dos desafios? É nós entendermos que nós todos, voluntários ou militares que estamos nesse processo, somos literalmente tarados por ferragem, e nós gostamos pra caramba de estar cortando carro, estudando nas duas instituições, e quando a gente começou a se encontrar e ver, cara, olha só, o cara usa uma farda de uma outra cor do que a minha, mas tem o mesmo entusiasmo, faz as coisas da mesma maneira. E é por isso que o espaço, né, e isso foi emblemático, né, nós conversando aqui quem vai ser o primeiro bombeiro voluntário de Santa Catarina que nós vamos entrevistar, né, foi unânime a decisão por trazer o comandante Júnior, e outros tantos virão agora, né, nessa linha para que nós possamos conversar, mas a gente te agradece, Júnior, e principalmente porque tudo que se fala aqui é legítimo, a gente vive isso no dia a dia, né, a gente quer fazer a coisa acontecer, quer que o Estado todo esteja bem guarnecido, quer que as nossas equipes estejam cada vez mais fortes, afinal, como tu mesmo mencionou, né, a gente roda aí pelo Estado, se locomove em grande parte por rodovias e a gente não sabe se vai ser bombeiro voluntário, militar, concessionária, SAMU, quem é que vai nos atender ou vai atender aqueles que nós temos apreço, né? Então, antes de fazer o encerramento aqui, eu gostaria de passar a palavra aí para o Beto para fazer as suas considerações finais aí para nós encerrarmos esse episódio número 19 com Jaime Júnior Moser. Olha que quem chegou até o 19 aqui e não foi embora ainda é porque gostou dos nossos gostinhos, né? Ô, Júnior, é um privilégio, né? Como eu já falei, e quando tu fala que tu virou fã, a recíproca é verdadeira, tá? Quando a gente conhecia lá do assessoramento nos desafios, a gente não sabe, e quando a gente vê profissionais de outras instituições também, a gente não sabe a pessoa por trás do profissional, né? Então, quando a gente fica conhecendo essa pessoa e a gente enxerga o mesmo entusiasmo, a mesma vontade de fazer, o fazer diferente, o se doar, mesmo não tendo as melhores condições do mundo para realizar aquilo, a gente se sente satisfeito e sabendo que está na direção correta. Então, muito obrigado primeiro por ter aceitado o convite para participar do Rescue Cast. Saiba que o que a gente fala aqui é de coração mesmo, pela admiração, e que você possa voltar outras vezes aqui para trazer esse bate-papo aí, que eu tenho certeza que se a gente começasse a puxar outros assuntos, aí a gente ia ficar umas 3 horas aqui falando. Então, muito obrigado mesmo. Show de bola, Beto. Geller. Ô, Beto, na próxima eu e o Júnior vamos falar inglês, então, tá? Deixa pra Mãe de Deus. Jesus. Aí eu vou colocar uma peruca daí, tá bom? Ai. Júnior, eu quero te agradecer, cara, por ter dividido esse espaço com nós aí, né? Então, e parabenizar pela tua história de vida, né? Como pessoa, profissional do bombeiro, fisioterapeuta, enfim, né? Tuas várias funções aí nessa vida, aí pela família, tudo mais, e que realmente, vou reafirmar o que o Alberto falou, tudo que nós buscamos aqui no Rescue Cast, tudo que a gente fala, não é para impressionar ninguém, não é para nada disso, é assim para melhorar a nossa área que a gente trabalha, nosso bombeiro, falando especificamente do veicular, né? Que realmente a gente ama o que está fazendo, né? Esse dia a gente estava conversando, cara, e se tirarem isso de nós, né? Enfim, pode acontecer, né? Para onde que nós vamos ir? Sabe? Então, essas conversas que a gente tem, né? Muito, muito obrigado mesmo. De coração, um grande abraço para ti. Valeu, Geller. Júnior. Vamos lá. Só complementando um pouco do que foi falado aí, como eu disse, tem que cortar o microfone, senão o Júnior se empolga demais. Mas, complementando o que vocês falaram aí, essas barreiras, né? Bom, primeiro, vocês, como instituição militar, estão de parabéns, porque não é simples levar para o Brasil lá tem voluntário e estão na nossa cola, entre aspas. Mas, porra, como é que ganharam, como é que perderam para voluntário, como é que ganharam?
Não é simples mostrar isso ao Brasil, e os senhores, de várias maneiras, fizeram. Segundo, todas as vezes que os senhores representaram o nosso Estado, né? Porque quando os senhores foram, os senhores também levaram o nome do Júnior, porque eu também sou catarinense, e sou apaixonado pelo resgate veicular, e estava torcendo por vocês, como por todas as equipes brasileiras, aliás, por todas elas, para que todas se saiam bem. Obviamente que a minha bandeira é catarinense. E aí entra o detalhe do assessoramento da isonomia. Eu sou o cara que após um evento, eu vou deitar e vou dormir, indiferente de que eu assessorei equipes que eu tenho grandes amigos, que inclusive já dei 0 para grandes amigos, mas eu deito e durmo, eu vou ser justo do primeiro ao último, igual para todos. Só que tem uma situação ética, Beto, que faz com que não permita assim, que a gente tenha contato. Não, vamos sentar e tomar uma gelada, trocar uma ideia. E isso é importantíssimo, porque a gente aprende a conhecer o ser humano por trás do assessor, o ser humano por trás do atleta, do competidor. Então, cada um tem suas dores, suas histórias, suas vitórias, suas premissas, suas virtudes, e isso é extremamente importante. E, por exemplo, o podcast está levando isso para quem está nos assistindo ou vai nos assistir, porque é fácil ver aquele cara carrancudo, foi isso, foi aquilo, foi aquele outro. Mas será que por trás eu não queria fazer uma brincadeirinha quando o cara deixou a bola quicando? Entendeu? Naquele momento não dá, mas em outros momentos. Então fica assim, já o convite para que o próximo episódio com o Júnior seja aqui, no meu cantinho aqui, nós queimando uma gordurinha, tomando uma gelada, porque isso também falta. Eu falei muito com o Capitão Lazarim. Quando houve o evento em Floripa, falei, vamos quebrar algumas barreiras. Uma delas foi o desafio Os Melhores nas Piores Horas, né, da equipe multidisciplinar. Vocês viram como é que foram as equipes? Os caras nunca se viram na frente, né, mal se conheciam. Garanto que daqui 10 anos eles vão lembrar quem estava na equipe com eles. Negócio top. Reforço, a gente tem que se juntar mais. A gente vai fortalecer muito, mas muito mesmo para o nosso Brasil. Nos outros episódios, os senhores viram como as pessoas falam bem do salvamento veicular em Santa Catarina. Nós somos referência. Conseguimos galgar isso à base de muito sangue, suor, lágrima. Não foi fácil para todas as equipes, indiferente da equipe mais modesta para a equipe que tem toda a capacidade do mundo e todo o apoio financeiro, mas todos suaram, todos contribuíam para que chegássemos nesse ponto. Então, assim, parabenizar vocês por essa situação, né, do podcast, criando espaço, salvando vidas. Tem um amigão meu que fala criar espaços é uma arte, né, e os senhores também estão... o podcast, ele realmente ele permite, né, criar vários tipos de espaços. E para finalizar, por exemplo, eu estive no Mato Grosso com o Major Sossai, e nós ficamos aí em torno de 2 horas, eu explicando para ele como é o bombeiro voluntário, e mesmo assim ele, mas como é que existe? Aí você tem que puxar lá da influência da colonização, que dá certo por causa disso, daquilo, daquele outro, e saiu empolgadíssimo. Ele já saiu com uma opinião completamente diferente, principalmente na hora que a gente tratava de forma técnica, antes de um debriefing ou pós um debriefing, né? Então, uma pessoa, é mais um que passou a entender que Santa Catarina tem modalidades diferentes de bombeiro e que dão certo, e que o importante é aquilo que a gente oferta para a população. Então, senhores, obrigado pelo convite, eu estou à disposição, foi uma alegria tremenda, espero vê-los várias vezes, não só a trabalho, mas também para que a gente consiga sentar, conversar e debater muito mais sobre salvamento veicular e inúmeras outras áreas e como que a gente pode melhorar o desempenho das nossas equipes lá fora. Show de bola, Júnior. Obrigado aí pelas palavras. Realmente uma coisa que quem nos assiste... talvez se tivesse visto as situações que no passado se fortaleceram,
e que nós derrubamos na base da porrada mesmo e com ferramenta, para hoje a gente poder dizer que bombeiros militares e voluntários na área do veicular são amigos, né? Então, hoje a gente tem essa tranquilidade em dizer que ela foi construída também com grandes pessoas mediadoras, conciliadoras, que foram fazendo esse entrelace para que a gente fosse se conhecendo nos eventos, ganhando essa confiança, essa recíproca aí em relação a entender que quem está usando outra farda também está imbuído do mesmo propósito, e realmente eu vejo que você, Júnior, o teu papel, não apenas como comandante do Bombeiro Voluntário da União, criando, né, ajudando a criar um bombeiro, mas desenvolvendo uma equipe, e hoje em dia puxando uma bandeira do salvamento veicular que tem feito muito a diferença, não só em Santa Catarina, até porque, como o Bento mencionou, né, as competições catarinenses são extremamente fortes, tem equipes de ponta que, se tivesse muito mais vagas, a gente conseguiria acessar outros níveis aí e ser muito bem representado, né? Então, Júnior, muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, obrigado por tudo que tem feito aí pela atividade, agora também na ABRES, e dizer, né, que estamos todos sedentos para aquele encontro com churrasco e cerveja, porque normalmente nos eventos a gente passa, não que seja ruim tomar um café com os amigos, né, mas a coisa é tão corrida, é tão a milhão um evento que a gente não consegue ter tempo, então vamos sim fazer de tudo para organizar esse encontro presencial aí com álcool, sem dirigir, né, vamos todos de Uber, mas assim a gente consegue se encontrar e conversar. Ó, estamos quase no meio, aqui é quase o meio do caminho lá do oeste para Floripa, então ponto de encontro aqui em casa. Aí, ó, daqui a pouco é outubro, né? Já. Então, Blumenau. Já fecha tudo, né? Bom, meus amigos, obrigado aí a todos vocês que acompanharam aí o nosso episódio número 19, com Jaime Júnior Moser, bombeiro voluntário de Ascurra, Piúna e Rodeios, bombeiros voluntários da União, CBVU 32. Obrigado aí pela sua atenção. Estamos quase chegando aí, episódio número 20, um projeto que é particular, não, estamos aí gravando à noite agora, você que está nos assistindo, mas porque a gente tem a certeza que esse projeto ele pode trazer grandes melhorias, você pode conhecer histórias inspiradoras das pessoas aí que fazem a atividade acontecer, então a gente só tem a agradecer a todos aí que nos acompanharam, e com certeza nos vemos em breve aí no episódio número 20. Obrigado aí pela sua atenção e até breve. Você acompanhou a mais um episódio do RescueCast. Curta e compartilhe nosso canal, porque o conhecimento salva vidas. Até breve!